Olá, pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje, nós vamos ver como fazer a previsão de demanda, né? E como avaliar qual é o melhor método para a nossa empresa. Lembrando que não existe método correto, né? Porque cada empresa tem uma demanda que age, né? E que comporta de uma maneira diferente, tá bom? Então, vamos supor aqui, olha, que em 2021 nós tenhamos tido esses resultados aqui, ó, de vendas reais, ok? E aí, lá para o mês de março, né, eu tentei fazer, por exemplo, a previsão de demanda para o próximo mês de abril. E aqui a gente vai usar três métodos, ok? O método da média móvel com 3 períodos, com a média móvel 4 períodos e a média móvel de 6, tá? Aqui, olha, vocês podem perceber o gráfico das minhas vendas reais, tá vendo? Vamos supor que as vendas são em milhares de reais, ok? E aqui é o comportamento delas, tá? Agora a gente vai encontrar os valores, né, das previsões e vai dar uma comparada aqui com o gráfico da demanda real, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, olha, como é a média para 3 períodos, então eu vou pegar os 3 períodos anteriores, né? Então, ó, com os 3 períodos anteriores, a média deles daria, né, a previsão de demanda para abril de 144,3, ok? Isso daqui, gente, vai aparecer que está dando um erro, mas é só clicar em ignorar, tá? Então, a gente vai arrastar e depois vai só tirar isso daí, tá? Então, olha, vou arrastar aqui até o final. Então, para saber se está certo ou não, vou clicar aqui na última e ele está falando o seguinte, olha, para a previsão de demanda do mês de dezembro, né, a gente utilizou aqui as vendas de setembro, outubro e novembro, né, já que o método era a média móvel de 3 períodos, ok? Então, fazendo a média dos 3 períodos anteriores a dezembro, a gente chega numa previsão de demanda para o mês de 137,7 mil produtos vendidos, ok? Bom, agora a gente vai fazer a média móvel para 4 períodos, ok? O que seria a diferença? Que em vez de usar 3 anteriores, a gente vai utilizar 4, ok? Essa aqui é a diferença. Então, utilizando 4 períodos, eu vou ter esse valor, né, para a previsão de vendas do mês de maio. Não dava para fazer a previsão de vendas para o mês de abril, por quê? Porque eu teria que ter o mês de dezembro de 2020, entendeu? Porque aqui, olha, ele está pegando os 4 anteriores, tá? Então, por isso que eu não coloquei aqui o mês de abril. Então, vamos arrastar. Beleza, olha, como eu disse, né, vamos só ver aqui o último mês de dezembro é a média dos 4 meses anteriores. Beleza, tá? Eu vou só fazer o seguinte, eu vou selecionar tudo aqui e vou clicar, cadê? Para ignorar o erro. Quer ver? Ó, todas que tem erro, né, você pode clicar para ignorar. Aqui não tem nenhum erro não, tá? E aqui a média móvel para 6 períodos. Aliás, olha só, vocês estão vendo o gráfico aqui, olha, vamos comparar a média móvel com 3 períodos com a previsão da média móvel de 4 períodos. Parece que a média móvel de 3 períodos talvez esteja mais próxima, né, dos valores reais do que a média móvel de 4 períodos, né? Então, vamos ver, gente. Depois a gente vai ver o valor mesmo do erro, tá? Vamos ver aqui agora a média móvel de 6 períodos. Então, vai ser a média dos 6 últimos meses. Desculpa. A média dos 6 últimos meses, ok? Anteriores ao mês de julho, ou seja, de janeiro a junho, tá? E aí eu vou arrastar até o final. Vai dar os valores aqui, olha, o mês de dezembro era a média móvel dos 6 anteriores meses, ok? E aqui eu vou só ignorar o erro, tá? E aí vai mostrar o gráfico aqui também da previsão da média móvel de 6 períodos. Talvez ela não esteja tão boa assim, mas a gente vai ver lá na frente, tá? Talvez é só uma impressão errada. Bom, média móvel ponderada. Olha, aqui eu vou fazer a média móvel ponderada de 3 períodos, ok? E a média móvel ponderada de 5 períodos. Então, o que acontece? Né? Eu posso utilizar a média móvel ponderada de quantos períodos eu quiser.
Mas a diferença, né, para a média móvel ponderada para a média móvel simples é que aqui a gente vai colocar um peso maior no mês imediatamente anterior, tá? Então, por exemplo, se eu for começar aqui, né, tentando fazer a previsão para o mês de abril, tá? O que eu faria? Olha, eu pegaria o mês imediatamente anterior, né, que é março, e eu colocaria aqui um peso 0,5, por exemplo, um peso maior, tá? A definição dos pesos, gente, depende do que você achar mais interessante. Por exemplo, se você quiser colocar março 0,6 e depois 0,2, 0,2, né, para fevereiro, janeiro, poderia ser também. Mas eu resolvi colocar aqui, ó, meio, né, mais fevereiro, né, vezes 0,3, mais janeiro vezes 0,2. O que é a média móvel ponderada? Né? Você vai multiplicar pelos pesos e dividir pelo somatório dos pesos. Qual que é o somatório dos pesos? Não é 1? Então nem precisaria fazer isso daqui, tá, gente? Mas eu estou mostrando para vocês que a gente, teoricamente, está dividindo por 1, que é o somatório dos pesos, tá? Então, olha, utilizando a média móvel ponderada, né, para abril, eu previ que iria vender 147,5 mil unidades, né? E acabou vendendo 152 mil, tá? Vou arrastar aqui. Então, lá, dezembro, ó, vamos avaliar dezembro. Dezembro vai ser novembro vezes 0,5, mais outubro vezes 0,3, mais setembro vezes 0,2, tá? Aqui, ó, 135,1. Vamos avaliar aqui, ó, o gráfico. Bom, ainda não vi nenhum gráfico parecido ainda com as vendas reais, né? Mas vamos ver agora a média móvel ponderada para 5 períodos. Eu vou colocar os pesos 0,4 para o imediatamente anterior, 0,2, 0,2, 0,1, 0,1. Então vamos lá. Aqui, maio, eu vou colocar 0,4, ok? Mais abril, vou colocar 0,2. Mais março, vou colocar 0,2, mais fevereiro, vou colocar 0,1, mais em janeiro, vou colocar 0,1, ok? Então, eu quis fazer a média móvel ponderada para 6 períodos, tá? Vamos avaliar aqui, tá bem parecido com o anterior, né? Tá? Tudo bem? Então, aqui são os valores das previsões e aqui o valor das vendas reais. Depois a gente vai comparar, tá, um com o outro. Suavização exponencial. Então, como é que funciona o método da suavização exponencial? Né? Eu vou até pegar aqui na fórmula, gente, rapidinho, só um segundinho, que o método da suavização exponencial, né, a gente faz o seguinte, eu vou até olhar aqui, já está aqui, ó, desculpa. Como é que funciona? Né? A previsão para o próximo mês é o alfa, né, que vai de 0 a 1, vezes o valor real no período, mais 1 menos alfa, vezes a previsão para o período anterior, ok? Então, gente, olha, vamos, por exemplo, ó, vamos supor que já seja dada a previsão de janeiro, né, que eu fiz essa previsão, ia ser 150, ok? Como é que eu faço a previsão para o próximo mês, que seria fevereiro? Ó, seria as vendas reais, né, do mês anterior, vezes o alfa. Eu vou escolher 2 alfas aqui, né? Um alfa próximo de zero e um alfa próximo de 1, só para a gente ver a diferença, tá? Ó, alfa o mês anterior, né? O valor real vezes o alfa, ou alfa vezes o valor real, né? Mais 1 menos o alfa, que aqui é 0,1, vezes a previsão do mês anterior. Tá? Então, valor real vezes alfa, mais 1 menos alfa, vezes a previsão do mês anterior. Tá? E o valor real do mês anterior também. Então, olha lá, 150,4 foi a minha previsão para fevereiro. Tá? Deu bem diferente. Vamos arrastar aqui. Olha só. Né? Aqui está a previsão com alfa igual a 0,1.
Tá vendo o alfa igual a 0,1, que aqui os valores são mais como se fosse uma reta? É quando eu tenho uma demanda mais estável, ok? Lembra que a gente falou lá nos slides? Olha, aqui, ó. Quando o alfa tende a zero, significa que a previsão para o período N é igual à previsão para o período anterior. Ou seja, quando a gente está diante de demandas estáveis. Mas, quando o alfa tende a 1, aí é o contrário, ok? Quando a gente tem maior variação na demanda. Então, olha, eu resolvi utilizar um alfa de 0,8, tá? Poderia ser 0,9, não tem problema, né? Mas um alfa mais próximo de 1, só para mostrar para vocês isso que eu acabei de falar. Então, olha, vamos fazer a previsão para fevereiro, que está aqui, inclusive, né? Eu vou fazer o valor real no mês anterior, vezes o meu alfa, que agora é 0,8, mais 1 menos o alfa, ok, 0,8, vezes a previsão para o mês anterior, que era janeiro, 153, tá? Vamos arrastar aqui. Olha aqui, então vamos só avaliar se o último está correto, né? O que seria, né, a previsão para o mês de dezembro? Seria o valor do mês anterior, 123, vezes 0,8, que é o alfa, né? Então, lá, ó, 123 vezes 0,8, mais 1 menos o alfa, vezes o valor da previsão do mês anterior, que é novembro, certo? Ok. Bom, olha que curioso aqui agora, né? O método da suavização exponencial, gente, de 0,1, ele era mais estável, lembra o cor de abóbora que eu mostrei? Agora, o método para suavização exponencial mais próximo do valor de 1, olha só como varia mais, tá vendo? Então, é quando eu tenho demandas mais instáveis. Então, você está percebendo que a sua demanda é mais instável, né? A suavização exponencial com alfa mais próximo de 1 é melhor, tá? Bom, regressão linear. A regressão linear, gente, a gente poderia fazer pelo método dos mínimos quadrados, como eu expliquei a vocês, né? Encontrar lá os valores da equação, resolver. Mas, como a gente está utilizando o Excel, a gente vai fazer aqui daquela maneira rápida que eu ensinei a vocês, né? Então, a gente vai selecionar aqui, né, o período e as vendas reais, ok? Vai colocar inserir gráfico recomendado, tá? Vai vir em todos os gráficos, vai achar o gráfico de dispersão e vai escolher o segundo gráfico, que só tem um tipo de pontinho, tá? Aqui, tá vendo que ele teria 2 pontinhos diferentes? Né? Um período para venda, um pontinho para venda e outro para período. Não é isso que eu quero só esse daqui, ó. Só isso daqui, tá? Então, ó, em cada mês, cada período, né? Então, período 1, 2, seria fevereiro, janeiro, março, ele vai plotando o valor das vendas, ok? Bom, aí a gente vai clicar aqui, né? Clicar no gráfico, clicar em design do gráfico. A gente vai adicionar o elemento gráfico, linha de tendência, ok? E a gente vai selecionar aqui, ó, pode selecionar a previsão linear primeiro, aqui, se quiser. Aí ele vai mostrar aqui, olha, qual que seria o valor da previsão. Vocês estão percebendo que a previsão é que os valores vão acabar diminuindo com o tempo, né? Tem uma leve tendência negativa, tá? Mas vamos fazer o seguinte, ó. Será que o modelo de fato é bom? Então, vou vir aqui, olha, em linha de tendência, mais opções de linha de tendência, tá? Aí eu vou colocar aqui, exibir a equação do gráfico e exibir o valor de R quadrado, tá bom? Então, o que acontece, gente? Ó, a regressão linear, né, ela só é boa mesmo quando tem uma tendência clara, ok? Ali nos meus elementos, por exemplo, ou tendência de queda, ou tendência de subida. Aqui é muito leve essa tendência. Muito provavelmente, o valor da correlação que a gente vai ter vai estar mais próximo de zero, ok? Se tivesse aumentando, né, cada vez, né, cada período aumentasse mais, aqui a gente teria um valor de correlação positivo, tá? E se tivesse caindo, ok? Um valor de correlação negativo. Bom, mas a correlação não é a mesma coisa que o R quadrado. O R quadrado, ele vai te dizer o seguinte, o quão bom é o seu modelo, tá? Mas
o que a gente viu é que quando for acima de 0,5, ok? Então aqui teria que ter 50%, né? 0,5, aí o modelo é bom. Tá? Mas aqui, como é 0,02, né, é 2%. Então, utilizar a regressão linear, neste caso, não seria aconselhável. Tá? Mas, todavia, como a gente vai avaliar os erros, ok, da previsão, então pode deixar, tá? Porque a gente vai só ver que depois o modelo de regressão linear vai ter muito erro. Vai provar isso daí, ok? Então, como é que eu faria para fazer a previsão, por exemplo, para o mês de fevereiro, né? Eu colocaria aqui, ó, igual, vou copiar os valores que estão aqui, ok? Menos 0,8671, né? Vezes a previsão, aliás, vezes o período 1, que é aqui de fevereiro, né? Mais 148,94. Ou seja, pelo método da regressão linear, eu teria que as vendas em fevereiro seriam de 148 mil, mas na verdade foram de 114 mil, tá? Bom, vamos arrastar aqui, tá? Então eu tenho aqui a previsão de acordo com o modelo que foi criado. Lembrando, por causa do R² ser muito baixo, o modelo não é muito bom, tá? E às vezes o modelo não é muito bom também, gente, como a gente tem uma leve tendência aqui, ó, tem ponto para cima, ponto para baixo, entendeu? Em vez de ter uma tendência que você consegue observar que está aumentando só os valores ou só diminuindo, tá? Aí, se fosse dessa forma, o R² seria melhor, tá bom? Mas aqui a gente vai só utilizar para poder avaliar os erros depois, não tem problema, tá? Bom, e aqui chegou no que a gente vai ver na aula de hoje, né? Que são os erros, ok? Então, olha, o que acontece? Todos os valores aqui, ó, das vendas reais eu já coloquei. E aqui já está linkado, ok? Os valores da previsão, tá? Então, o que a gente fez para a média móvel 3 está aqui, olha, tá vendo? A previsão que a gente fez para a média móvel 4 está aqui. A previsão que a gente fez para a média móvel 6 está aqui, tá? E aí a gente vai ver uma coisa, né? A gente vai avaliar os erros. Então, são 3 tipos de erros que a gente avalia, tá bom? E depois a gente vai selecionar o melhor modelo, tá? A primeira maneira de fazer isso, né, é através da média do erro da previsão. O que é isso? Olha, é o somatório do erro da previsão dividido pela quantidade de valores. Então, ó, vamos só ver se vocês entendem, né? O que é ali o VI? É o valor real, ok? 152. Menos, o que seria o VI com um tracinho em cima? É o valor da previsão. Então, ó, valor real menos o valor da previsão para o mês de abril. Valor real menos o valor da previsão para maio, junho, julho e dezembro. Ok? Aqui, né, ele vai calcular a média, tá? A média desses valores. Está vendo aqui, ó, que tem mês, vou até aproximar, que tem meses que às vezes a previsão dá um valor maior do que o previsto, às vezes dá um valor menor, tá? Esse erro aqui de previsão, ele vai somar os valores para ver se no final do ano, por exemplo, né, se bateu mais ou menos a previsão que você fez para todos os meses, né, com o real. Tá? Ele não vai considerar, por exemplo, que o módulo, o que seria o módulo? Bom, aqui, olha, está 32 acima, né? Aqui está 30 negativo. Tá? Então, nesse caso, gente, esse erro vai ser baixo. Mas o segundo erro, que é o erro ao quadrado, o que acontece? O erro ao quadrado não tem como você, se for negativo ou positivo, vai dar um valor alto, entendeu? Então, ele vai avaliar de fato, mês a mês, se a sua previsão está batendo com aquilo que foi a venda real. Então, a média do erro ao quadrado, o que ela é? Ó. Então vamos olhar aqui. Ó. Aqui não seria, só voltar aqui. A média do erro da previsão é o valor real menos o valor da previsão, dividido pela quantidade de elementos. Então, essa quantidade de elementos aqui nada mais é que a média, né? Se eu fizer a média disso daqui, vai dar esse valor aqui, tá bom? É somar tudo, dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dividir por 9. Quer ver? Vamos só fazer aqui, ó. Soma. Vou somar tudo, ok? Dividir por 9.
Olha lá, a mesma coisa, tá? Bom, agora o erro quadrado seria essa diferença entre o valor real menos a previsão elevado ao quadrado. Então, seria esse valor aqui, certo? Do um menos o outro elevado ao quadrado. Ok? Bom, vocês estão percebendo que agora não importa se a previsão deu um valor menor do que foi a venda real ou se deu um valor maior, que eu estou considerando somente o valor ao quadrado, tá? Então, por exemplo, se você utilizar a média do erro da previsão, você pode ver se a quantidade bateu, né, com as vendas reais ao longo de um ano, por exemplo. Se você vende um produto, vamos supor, que não é perecível, que não estraga, aí tudo bem, é até legal utilizar a média do erro da previsão. Mas agora, se você vende um produto que é perecível, por exemplo, né, como a gente está vendo na nossa TDE, a padaria. Se eu fizer uma previsão de vendas maior do que o normal, ou menor do que o valor real, né, isso vai me afetar. Por quê? Porque pão que não é comprado ou pão que eu faço de menos, né, ou vai faltar, o cliente não vai gostar, ou vai sobrar e vai estragar. Então, se você trabalhar com, por exemplo, um produto perecível, né, essa média do erro ao quadrado talvez seja uma métrica melhor, tá? E, por fim, a média do desvio absoluto, tá? Para poder achar o desvio absoluto, é só colocar ABS do valor aqui, ó. Tá? BS do valor dali daquela coluna, tá? Então, aqui ele vai achar só o módulo disso daqui, ó. Por exemplo, o módulo de menos 30,3 é 30,3, tá? Beleza? Então, aqui, olha, vai aparecendo os erros da previsão e eu já estou colocando aqui numa coluna que vai avaliar todos eles, tá? Então, para a média móvel 3, a gente já tem menos 1,48, 458 e 18,37, tá? A gente vai fazer só esses verdes aqui, porque os demais eu já deixei com vocês, tá? Já deixei tudo pronto. Então, vamos fazer agora aqui, mais uma vez, como é que seria, né? Agora, para a média móvel de 4 períodos. O primeiro aqui é o valor real menos a previsão, ok? Tá lá. O segundo é esse valor ao quadrado, ok? Arrastar para baixo. E o terceiro nada mais é do que o módulo, ok? ABS, desse valor aqui, tá? Certo? E aí vai aparecer aqui também, ó. Vai aparecer aqui também, tá? Ah, às vezes aparece que está dando erro, gente, mas não está dando erro não, tá? Eu não sei o que acontece no... Você pode clicar aqui e ignorar, ok? Vamos para o próximo? Então, ó, mais uma vez agora na média móvel de 6 períodos. Eu vou fazer julho menos né, a previsão das vendas reais menos... desculpa, as vendas reais menos a previsão. Aqui. O próximo seria isso elevado ao quadrado, né, que é a média do erro ao quadrado. E aqui embaixo ele calcula a média. E a média do desvio absoluto, que nada mais é que aqui é o valor disso daqui, né, em módulo. Tá bom? Beleza? Então tá, olha, e aí o que eu fiz? Eu fiz para todos eles, né? Eu fiz para a média móvel ponderada, a média móvel ponderada de 5 períodos, a suavização exponencial de 0,1 que a gente fez. Olha que engraçado, né? A suavização exponencial de 0,8, tá? Olha que curioso, a média móvel com alfa... Média móvel nada, desculpa. A suavização exponencial com alfa 0,1 parecia estar mais próximo aos valores que a gente viu lá, né? Só que aí o que acontece? Quando a gente olha aqui a média móvel, a suavização exponencial do demais, né, do 0,8, travou meu Excel aqui, tá, gente? Aqui tem menos erro. Olha que curioso. Deixa eu só ver o que eu faço aqui agora para não perder. Eita. Vamos só aguardar um pouquinho, tá, gente? Depois vocês podem passar o vídeo, tá?
E aí vai aparecer para vocês um quadro, ok? Ali do lado, no gráfico, com todos os valores, ok? E você vai poder escolher o melhor modelo, tá? Aqui. Então, não sei o que está acontecendo, não. Aí, voltou. Graças a Deus. Vou só salvar aqui, tá, gente? Então, vocês já podem olhar no gráfico de vocês, né? Porque já está tudo pronto. Aí vocês vão poder enxergar qual deles, ok? Tem menos erros, tá? Que está aqui do lado. Deixa eu só salvar aqui, eu já vou pôr ali, tá bom? Para não perder o trabalho. Espera aí, gente. E também depois começar o vídeo de novo, do zero, é ruim, né? Essa planilha está com um certo problema, não sei por quê. Mas vamos lá ver. Isso. Tá, ó. Desculpa, tá? Então, olhando aqui, olha, todos os erros, né? E olhando aqui os gráficos, o que a gente consegue perceber, ó? Qual que está me dando maior erro, na verdade? É a suavização exponencial de 0,8. Olha que curioso, né? E eu pensei que não daria tanto erro, né? Mas em relação ao erro quadrado, ok? Aqui tá dando menos, aqui é a previsão da média móvel simples, que é a média móvel de 6 períodos, tá? O erro ao quadrado, o erro MDA também está menor, tá vendo? O média do erro da previsão está um pouquinho maior que os demais, tá? Mas como a gente está trabalhando com produtos perecíveis, né? Que a gente está vendo a nossa TDE, esse aqui é o exemplo da TDE, ok? A gente tem que ver qual que é melhor, né? Então, melhor seria a média do erro quadrado e a média do desvio absoluto, né? E aí, olhando a média do erro quadrado e o desvio absoluto, a média móvel 6 é a que tem os menores valores, tá bom? Pode até selecionar aqui, 15,69 e 294. Qual que seria o segundo maior aqui, ó, de alfa? 16 e 396, tá? Então, beleza. Então, para a nossa padaria, o melhor método seria a média móvel de 6 períodos, tá bom? Ok? Beleza? Então, agora, o que a gente vai avaliar? Né? A gente vai fazer uma coisa chamada tracking. O tracking é, a partir do momento que você escolheu, okay, o melhor método, tá ok? Você tem que avaliar se aquele método está, de fato, sendo bom, porque depois, para os próximos meses, você vai usar ele, certo? Mas você tem que estar sempre avaliando para ver se ele vai ser um bom método ou não, tá? Então, vamos lá. O tracking, o que eu vou fazer? Né? Então, olhando aqui, olha, a gente não tinha as previsões e os valores reais para o ano de 2021. Então, agora a gente vai fazer para o ano de 2022, tá? E como é que funciona o tracking? O tracking ele é o seguinte, ó. O erro acumulado da previsão tem que ser até 3 vezes menor que a média do desvio absoluto. Caraca, não entendi nada. Calma aí, ó. Então, vamos entender, vamos avaliar qual que seria, ok, ali o valor do tracking para a média móvel de 3 períodos, tá? Então, é o seguinte, olha, a soma dos erros da previsão, eu vou somar isso daqui e vou dividir pela média do desvio absoluto. E isso daí, gente, tem que dar um valor até 3, tá? Então, ó, de novo, a soma dos erros da previsão dividido pela média do desvio absoluto tem que dar até 3, tá? De 3 a menos 3, tá bom? Se passou de menos 3, aí já está ruim, tá bom? Quer ver? Vamos de novo? Ó, o erro acumulado da previsão. Então, o que é o erro acumulado da previsão? Agora, vamos fazer aqui, ó. É a soma dos erros, ok? A soma desses erros. Só que agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou somar até aqui. Porque a gente vai mexer,
ok? Aqui nos valores de baixo, eu vou colocar o valor para janeiro, fevereiro, e a gente vai avaliar o tracking, tá? Então, vou colocar até aqui, ok? Então, ó, a soma dos erros, ok? Dividido pelo desvio absoluto, tá? Tem que dar até 3. Ou menos 3, tá? Tem que ser até 3 vezes. Próximo. Vou colocar a mesma coisa, né? Eu vou colocar a soma, ok? Ó, olha aqui na fórmula aqui em cima, tá? A soma desses valores aqui, ó, tá? Dividido pela média dos desvios absolutos, tá bom? Olha lá. Aqui em cima, eu vou só refazer o seguinte, ó, lembra que a gente colocou até E15? Vamos colocar até o E19, porque a gente vai colocar os valores para os próximos meses, para vocês acompanharem o tracking, tá? Então, o que a gente avaliou? A gente não avaliou que o melhor método, que tinha menos erros, era a previsão de 6... vou colocar aqui, ó. Vou colocar de uma cor diferente. Era a previsão de 6 períodos, né? A média móvel simples de 6 períodos. Então, vamos fazer o tracking, ok? Vamos supor que no mês de janeiro a minha previsão de demanda, né? Mentira, a minha vendas reais foram de 150, ok? Vamos supor que agora... Então, vou fazer mês a mês, tá? Então, 150 no mês de janeiro, ok? Então, vou colocar aqui, ó, 150, 150, 150. Eu vou avaliar primeiro, né, no método que eu escolhi. Mas a gente pode ir avaliando os demais também, tá? Para poder ver se está funcionando. Então, vai ser 150. 150, 150, 150. Pode colocar outra cor aqui, não tem problema não. 150. E aí, como é que eu faço para achar a previsão? Eu vou ter que voltar lá. Então, vamos lá. Ó. Média móvel simples, tá? Eu quero fazer mais uma previsão. Então, aqui, ó, 150, ok? Vou arrastar para baixo. Aliás, só arrastar aqui, ó. Tá bom? E aí, gente, na planilha de vocês já vai aparecer aqui, tá? Mas nessa daqui eu vou ter que fazer manualmente, que eu acabei esquecendo. Ó. Então, vou colocar igual a esse valor aqui, ok? Aqui, igual a esse valor aqui. E da média, eu vou fazer só dos 3 primeiros, ok? Desculpa. E aqui, igual a o valor aqui encontrado. Tá bom? Beleza? Ó, então, lembra que eu falei para vocês do tracking, né? Vamos olhar aqui, ó. Tava menos 2,41 para a média móvel de 6 períodos, tá? Agora veio o próximo mês de 2022, a gente já escolheu o método e a gente vai avaliar, vai fazer o tracking, vai ver se o método continua bom. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, gente, é avaliar os erros, ok? Vou reduzir aqui e ele vai me dar os valores aqui, né? Dos erros. Aqui também, ó, vou só arrastar para baixo, ele vai me dar os valores dos erros. E aqui eu vou só arrastar para baixo, ele vai me dar os valores dos erros. Então, olhando, né, o método que a gente escolheu, a média móvel de 6 períodos, vamos olhar lá. Continua entre menos 3 e 3, né? Então, continua sendo um método bom, tá? É isso que eu vou avaliar agora. Eu não vou ficar avaliando o erro toda hora aqui, tá? Até mesmo porque o erro continua baixo. Eu vou avaliar o tracking. Se por acaso der acima de 3 ou abaixo de menos 3, aí está na hora de eu escolher um novo método, tá bom? Então, beleza, ó. No primeiro mês, 150 foi legal. Vamos fazer o seguinte, ó, vou fazer só mais um. Né? Vou fazer 240, a demanda subiu para 180. E depois 240. Só fazer mais 2. Tá?
180, 240. Então, como eu estou fazendo só com a média móvel de 6 períodos, eu vou vir aqui na média móvel de 6 períodos, ok? E vou colocar lá os valores que eu coloquei aqui. Qual que foi? 180, 240. Então, aqui, ó, 180, 240. E eu vou só fazer a média móvel de 6 períodos, ok? Ó, vamos ver se está certo? Aqui, né, esse mês que a gente está vendo seria a média dos 6 últimos, ok? 148. 143, 148. Eu vou copiar e colar lá, tá? Acho mais fácil. Mas o de vocês já vai estar prontinho, ok? Então, tá aqui os valores. Tá. Colei só os valores. 143, 148. Bom, eu vou fazer um por um, tá? Vamos supor que o mês de fevereiro chegou. Aí eu encontrei o erro. Aí eu vou avaliar lá o erro no nosso tracking a 0,52, tá ok. Aí veio o próximo mês. Veio o mês de março. Eu vou pôr para baixo. Ok? Como eu estou só com esse método, eu vou avaliar o tracking dele somente, mas nada impede de você olhar os outros valores. Aí, ó, nesse mês, vocês estão percebendo que a média móvel de 6 períodos já não está mais legal. O erro acumulado da previsão já está mais do que 3 vezes maior que o desvio absoluto. Então, essa é a hora de você escolher um novo método. E como que você vai escolher o novo método? Bom, tendo feito, né, gente? Não vou fazer agora, mas tendo feito todas as previsões, né? Aqui, da média móvel simples, média móvel ponderada, média móvel suavização exponencial para os meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, na hora que chegar em março de 2022, né, e você perceber que a média móvel de 6 períodos não está legal, você pode olhar aqui de novo e avaliar o novo método. Tá vendo aqui? Olha que curioso. A média móvel de 6 períodos aumentou muito o erro. E por que aconteceu isso, gente? Porque a média móvel ela é boa quando eu tenho demandas mais estáveis. O que aconteceu aqui? Olha, eu dei um salto para 240, vocês entenderam? Muito provavelmente, talvez, nesse caso, né, o melhor método vai ser o da regressão linear, talvez, porque ele pega uma tendência. Vocês entenderam? Então, o tracking aqui é legal para vocês irem avaliando os erros, né, das previsões a partir do momento que você escolheu o modelo, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me chamar na sala de aula, né, que eu vou estar lá disponível para vocês, tá bom? Obrigado.